Assim, eu acho que o principal fato que a gente viu nos últimos tempos, e o Renan até comentou sobre isso, é um plano muito arrojado que o PT tem para retornar ao governo. O PT está com um plano. Ele está com um plano de governo, assim, muito detalhado. A Adelaide expôs lá, vai fazer uns vídeos sobre isso. 200 páginas de plano de governo. E o que chama a atenção no plano de governo do PT, e nas últimas declarações de Lula e tudo mais, é o fato de que o PT pretende, ou pelo menos nominalmente, recuperar um certo legado de esquerda que o PT tinha. Então ele quer fazer uma série de reformas, basicamente visando a desconstituir aquilo que foi feito no governo Temer e no governo Bolsonaro. Sim. Então está lá no plano do governo do PT a revogação do teto de gastos, a revogação da reforma trabalhista, a alteração do alinhamento geoestratégico do Brasil. A ideia do PT é realinhar o Brasil aos BRICS e à China, deixando de lado o que ele chama de imperialismo estadunidense. Inclusive, assim, o PT menciona no plano de governo que há um declínio do poderio global dos Estados Unidos e que existe um esforço do imperialismo norte-americano de quebrar a multilateralidade das relações geopolíticas, a multipolaridade, que os Estados Unidos quer voltar a uma unipolaridade, mas ele não tem condições factuais, objetivas de fazer isso. Então o PT tem uma leitura muito clara do cenário e muito clássica em relação aos valores vigentes na esquerda. E esse é o primeiro fato. Então há essa aspiração a demover o teto de gastos, a demover a reforma trabalhista, e não só isso. O PT fala em demover a lei de responsabilidade fiscal e fala em retirar a regra de ouro. Ou seja, basicamente os 4 pilares do liberalismo econômico do Brasil. Só que aí vem a grande questão que eu coloco aqui, porque é uma espécie de desafio a todos nós. Todas as pessoas que participaram desse movimento histórico, elas estão desafiadas pelo seguinte fato, que é um fato indiscutível, não tenho que negar, não tem como, enfim, tentar contornar isso é uma realidade. Houve a reforma trabalhista. A reforma trabalhista aconteceu no governo Temer. A promessa central da reforma trabalhista era a seguinte: uma vez que haverá reforma trabalhista, vai aumentar os empregos. Nós estávamos, na época, numa fase de agudo desemprego no Brasil, e se dizia que um dos fatores principais do desemprego brasileiro era o fato de que as relações trabalhistas no Brasil são historicamente muito engessadas. Então, o fato de elas serem muito engessadas, de elas formal. Isso, de supostamente atribuírem ao trabalhador uma pletora, uma miríade de direitos, do nosso Tribunal do Trabalho ser um dos tribunais que tem mais processos, porque na época tinha mais processos do mundo inteiro, e etc, etc, que tudo isso fazia com que a relação formal de trabalho, como você disse, fosse muito difícil de ser estabelecida. Então, haveria reforma trabalhista, você teria uma flexibilização das regras contratuais, de trabalho, de emprego, etc, etc. Para o bem maior. Mas qual era o bem maior? O bem maior não era apenas fomentar a economia, mas era principalmente retomar a criação de empregos. Isso foi o discurso do período. Todo mundo fez esse discurso. Folha de São Paulo fez esse discurso, o Estadão fez esse discurso, o governo também fez esse discurso. As contas. Mas vendia numa roupagem assim também de trabalho, né? Emprego, exatamente. Assim, o argumento central que se usava contra todos aqueles que eram contrários à reforma trabalhista era o seguinte: haverá um aumento de empregos em razão da reforma trabalhista. Era esse o argumento. Eu me lembro perfeitamente disso, porque o MBL entrou nesta questão, Folha de São Paulo, Estadão, você teve assim, um concerto, né, uma espécie de articulação geral de um certo campo político que na época tinha derrubado o PT e era influente nos destinos econômicos do governo Michel Temer para fazer a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista foi feita. Qual é o grande dilema que nós temos hoje, dado da realidade? A reforma trabalhista foi feita e nós estamos num pico de desemprego maior do que antes da reforma trabalhista. Esse é um dado. A realidade é essa.
Lógico, pode-se argumentar por várias vias. Pode-se dizer, por exemplo, não, nós estamos num pico de desemprego por conta da pandemia. Má gestão do Bolsonaro. Má gestão do Bolsonaro, questões estruturais maiores, etc. Mas o fato é, houve uma reforma que flexibilizou as relações de emprego e houve uma promessa que, em decorrência desta reforma, haveria mais empregos. Não há mais empregos, há menos empregos. Então, isto está posto na mesa. E por que eu falo que isso é tão importante? Por uma razão bem simples, que você vai conseguir raciocinar com clareza o que eu vou dizer. Depois eu passo a fala para a Amanda, que eu já falei demais. Mas uma coisa muito simples. O PT está dizendo que vai revogar a reforma trabalhista. Não sei se vai fazer, porque as pressões concentracionárias do mercado são muito grandes. Mas suponha que o PT coloque este assunto de novo à baila, traga o assunto para a discussão pública e, na discussão pública, a visão dele prevaleça sobre todas as demais e, de fato, a reforma trabalhista seja revogada. Aconteceu. A reforma trabalhista foi revogada. Existem 2 cursos de ação que o país pode tomar a partir disso. O primeiro curso de ação é óbvio, que é o seguinte: a reforma trabalhista foi revogada, então o desemprego estrutural, que já estava grande, aumenta. E aí você tem uma taxa de desemprego ascendente, e todas as pessoas veem isso. Nesse caso, o discurso liberal terá uma baita resposta. Vai dizer, olha, a situação estava ruim, houve a revogação da reforma trabalhista e a situação piorou, porque os empregos caíram mais ainda, etc, etc. Isso é um cenário. Mas existe o segundo cenário. Qual é o segundo cenário? O segundo cenário é haver a revogação da reforma trabalhista, ter um contexto macro de diversas medidas que acontecem concomitantemente, e o desemprego cair. Neste caso, no meu entender, o discurso liberal que sustentou a reforma trabalhista não é que ele perde força, ele acaba. Porque o fato está dado. Você tirou a reforma trabalhista e as pessoas estão com mais emprego. E aí, como é que fica? Aí você vai dizer, não, mas veja bem, o problema do desemprego são as relações trabalhistas. Ué, mas você revogou a reforma e as pessoas estão com mais emprego, como é que você responde? Quando você tem que explicar, a teoria já não faz sentido, né? É lógico. Não faz sentido. Então, realmente, assim, e tudo isso mostra que aí eu comecei a falar tentando buscar alguma coisa boa. E aí você traz mais coisa ruim. Como eu disse, eu não estou sequer no estado mental apto a dar boas novidades. Eu já não estava antes, agora eu não estou mesmo.